Seu avô Vieira era homem de poucas palavras, mas de muita coragem. Trabalhava na roça desde menino e conhecia cada palmo da terra, cada árvore e cada caminho da redondeza. A vida era simples, mas era feliz. Deus provia o necessário e com trabalho e união nunca lhe faltou o que comer. Num certo dia, já no fim da tarde, minha avó lhe pediu: Vieira, a lenha tá pouca. Vai na mata buscar um feixe para eu fazer o jantar. E ele foi, como sempre fazia. Era por volta das 4h30 quando ele pegou a foice e seguiu para a mata, que ficava bem perto do vilarejo, uns 100 metros das últimas casas. Um lugar conhecido por todos. Entrou uma trilha estreita, cortando o capim, quebrando o galho, cerca pelo caminho, e pouco tempo juntou um bom feixe de lenha. Amarrou com cipó e colocou sobre o ombro. Já ia se virar para voltar, quando percebeu, a trilha tinha sumido. Ele olhou para trás. Não havia mais caminho, só mata fechada, como se alguém tivesse puxado um véu e escondido tudo. Pensou, deve ser impressão, mas não era. Caminhou para um lado, depois para outro. Nada. As árvores pareciam diferentes, os sons da mata também. Um silêncio estranho, pesado. Até os passarinhos tinham se calado. Um arrepio lhe subiu pela espinha. Mesmo assim, deixou o feixe no chão e tentou marcar o lugar. Fez um risco no tronco com a foice. Deu alguns passos. Quando voltou para o tronco, o risco tinha sumido, como se o tronco fosse outro. Foi aí que o medo bateu de verdade. Meu Deus! Ele pegou o feixe novamente e escolheu uma direção qualquer, e começou a andar. Logo no começo, algo estranho aconteceu. Ele ouviu passos. Passos atrás dele. Parecia alguém caminhando bem devagar, imitando os passos dele. Ele parou. O som parou. Ele andou. O som andou. Virou-se rapidamente. Ninguém. Só árvores. E o escuro começando a cair. Mais adiante ele viu um lugar. Uma luzinha lá na frente, amarelada, fraca. Pensou. Deve ser alguém do roçado. Seguia em direção à luz. Caminhou uns bons minutos e a luz continuava à mesma distância. Nem mais perto, nem mais longe. Até que piscou e apagou. Ele soltou um suspiro aliviado, mas o coração continuava acelerado. Depois disso, o vento mudou. Veio um vento gelado do nada, e com ele um cheiro forte. Cheiro de terra molhada, mas não tinha chovido. Cheiro de flor, mas não havia flor naquela mata. Cheiro de coisa velha, de lugar esquecido, de coisa que não deveria estar ali. Ele fez um sinal da cruz e continuou. A noite caiu de vez. A escuridão ficou tão densa que parecia que ele podia tocá-la. Foi aí que ouviu outra coisa, um sussurro, baixo, bem perto do ouvido, como se alguém estivesse dizendo algo, mas ele não conseguia entender. E o sussurro vinha e ia, sempre que ele andava e parava, sempre que ele andava e parava. Ele apertou os dentes. Não ia deixar o medo vencê-lo, mas o corpo já estava cansado, os braços doíam, os pés doíam, a cabeça doía. Ele continuou abrindo o caminho com a foice, cortava galhos, cipós, mato, tudo que vinha pela frente. Em determinado momento, ele ouviu o som de água. Pensou, graças a Deus, um riacho. Riacho sempre leva para alguma saída. Seguiu o som, caminhou, caminhou, caminhou. Quando chegou, não havia água alguma. Só pedra seca, como se o som tivesse sido uma mentira.
Mais tarde, quando já estava quase sem forças, ele viu, entre as árvores, a silhueta de um homem parado, muito alto, usando um chapéu grande. Parecia estar olhando para ele. Meu avô parou, o homem também parou. Ele piscou, a silhueta sumiu, sumiu como fumaça, e junto com ela veio um calafrio que subiu do pé até a nuca. A partir daí ele só queria uma coisa: sair da mata. E continuou até que depois de muito tempo, muito mesmo, ele viu uma claridade diferente, uma claridade que não vinha da mata, vinha de casas, de ruas, de gente. Ele saiu da mata, mas não era o vilarejo. Era uma cidade vizinha, 15 quilômetros de onde ele morava. Estava exausto, eram quase 10 horas da noite, quando ele chegou em casa, todo arranhado, as roupas rasgadas, coberto de galhos e folhas. Minha avó correu até ele chorando. Meu Deus, Vieira, onde é que tu tava, homem? Ele só respondeu: a mata, ela se fechou para mim. E ninguém nunca entendeu direito o que aconteceu naquele dia. Mas uma coisa ele sempre dizia: tem tudo, tem lugar que a gente conhece, mas que conhece a gente também. E tem dia que ele não deixa a gente sair. Essa história passou de boca em boca na família. Meu avô Vieira jamais esqueceu aquele dia. E até hoje, quando alguém da família vai à mata, faz assim: entra com respeito, agradece antes de pegar o que precisa e nunca se esquece de olhar para trás de vez em quando, porque tem coisa neste mundo que a gente não explica, só vive. Boa noite.